Começou? Tá contando? Pronto. Então você tem aqui, ó. E você tem isso aqui também para cá. E aí, você tem isso aqui, certo? E esse sólido dá a volta por trás. Isso aqui, ó. Isso aqui dá a volta por trás, para cá. Vem aqui, tá? E isso aqui passa lá por trás, você não tá vendo, ó. E esse aqui também, ó. Passa lá por trás, você não tá vendo. Vocês concordam? Tá? É o meu sólido. É o sólido S, muito mal desenhado, é só um esboço, mas é o sólido obtido pela rotação da região ômega em torno do eixo das ordenadas. Esse é o meu sólido S, definido aqui, ó. S, o sólido de revolução obtido pela rotação da região ômega em torno do eixo das ordenadas. Mas agora eu venho aqui embaixo, tá? Eu venho aqui embaixo e vou fazer o seguinte, ó. Mesmo eixo das abscissas, eixo das ordenadas, tá aqui o A, tá aqui o B, tá certo? E tá aqui, digamos, o F de A, o F de B, tá aqui o gráfico da minha função F, tá? A minha mesma função F, ó. Esse é o gráfico da F, ó. Esse é o gráfico da F. Esse aqui que eu vou desenhar mais grosso, tá? Pronto. Então tá aqui o gráfico da F. Agora, para facilitar a minha vida, eu vou... A região ômega está aqui. Mas eu não vou rotacionar aqui a região ômega. Eu vou pegar uma partição, tá? Daqui, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu pego uma partição, para cada I eu tenho um retângulo RI, rotaciono esse retângulo. Então eu vou pegar uma partiçãozinha só com 2. Eu quero facilitar a minha vida, mas se você entender com 2, você entende com 3, com 4, com N, com 1 milhão, tá? Vou pegar, tá aqui o A, tá aqui o X1, o A é o X0 e o B é o X2, ou seja, uma partição com N igual a 3, 2 subintervalos. Os coeficientes, do mesmo modo, os coeficientes são os pontos médios, ou seja, o C1 é a média aritmética do X0 e do X1, ou seja, o ponto médio. Por que o ponto médio? Aqui, ó. Vem para cá. Cadê isso aqui? Vocês vão ver que é por causa disso aqui. Vem para cá. Ponto médio. E aqui, o ponto médio C2. Aí aqui, né, seguindo essa lógica, quem é o retângulo R1? É o retângulo de vértices X00, X10, X1F de C1, X0F de C1. Então eu preciso do F de C1, por quê? Porque eu vou construir esse retângulozinho aqui. É o primeiro retângulo, o retângulo R1. Mas eu também preciso do segundo retângulo, que é o retângulo que a altura F de C2, até aqui, esse retângulo, ponto médio. Tá mal desenhado, tá? Mas faz de conta que corrige. Pronto. Agora, quem é C1? C1 é a rotação desse primeiro retângulo aqui em torno do eixo das ordenadas. Que sólido eu obtenho quando rotaciono esse retângulo em torno do eixo das ordenadas? Um sólido tipo isso aqui, que eu chamo de invólucro de cilindro.
Tá? Então eu vou eu giro aqui, ó. Ó. Tá certo? Aqui. Faz de conta que tá decente o desenho. Professor, é para ser X3 mesmo? X2 não, X2, tá? X2, desculpa. Tá? Vem aqui. Deixa eu melhorar o desenho. Então eu obtenho esse segundo retângulo aqui. Que eu, ó, não vejo. Isso aqui tá por dentro. Concorda? Eu obtenho esse invólucro de cilindro aí. Quem é o raio menor desse invólucro de cilindro? Quem é? Quem é o raio menor desse invólucro de cilindro? É o A, que é o X0. Quem é o raio maior? Quem é? Hã? Quem é o raio maior? Quem é o raio maior? X1. Quem é o raio médio? Quem é? C1. Quem é a altura? F de C1. Então eu tenho o volume. Quem é o volume? 2π vezes o raio médio, que é o F de C1, vezes a variação do raio, que é o ΔX1. Eu vou rotacionar o outro. Eita, minha. Aí complicou, né? Complicou não. Vamos lá. Tá aqui o C2. Vamos lá, deixa eu usar o meu artifício aqui. Ver se eu consigo. Já tá ficando maior, né? Maior. Tá aqui o C2. E aqui, ó, o B. Ó. Agora tem coisa que vai desaparecer aí. Vamos desenhar o que é que aparece. Eu rotaciono o outro. Então eu vou parar aqui, ó. Aqui é o C1. Agora aqui depois eu saio apagando, tá? Então quando eu rotaciono, então vem para cá, ó. Eu vou rotacionar esse segundo retângulo. Entendeu porque quando eu desenhei 3, desenhei 4, só desenhei 2? Porque senão fica complicado. Então eu rotaciono esse aqui. E vem para cá. Tá certo? Eu rotaciono isso aqui, ó. Vem bem para cá. E aí, gente, tem coisas que eu não vejo mais, ó. Porque quando eu rotaciono, eu rotaciono isso aqui. Rotaciono não, viu? Rotaciono. Tá? Vem bem para cá. E aqui dá a volta por trás, tá? Tem coisas que eu não vejo. O que é que eu não vejo? Tá? O que é que eu não vejo? Eu não estou vendo mais isso aqui, que é pontilhado, que está por dentro. Tá? Eu não vejo isso aqui também, porque a base é a base do outro, está por dentro. Não dá para ver. Concorda comigo? Sim. Concorda? Não dá para ver. E isso aqui vem bem, chega bem aqui, ó. E o que é que não dá para ver também? A rotação desse aqui por trás, que vem para cá, ó, e chega bem aqui. Bem aqui. Ou seja, eu obtenho um outro invólucro de cilindro. Um segundo invólucro de cilindro. Tá certo? Você tem o primeiro invólucro de cilindro, que é quem? Que é a rotação do retângulo R1 em torno do eixo das ordenadas. Eu obtenho o primeiro invólucro de cilindro, que é o... Vamos tirar o R1. Vamos pensar só. O primeiro invólucro de cilindro é o C1 e o segundo invólucro de cilindro é quem? O C2. Se eu tenho um N, eu tenho quantos invólucros de cilindro um dentro do outro? N. N. Então, seja agora, quem é, ó, CI, C1 é a rotação do R1. Quem é C2 é a rotação do R2. Quem é C3 é a rotação do R3. Rapaz, não está nem uma obra-prima não, mas dá para entender. Mas deixa eu melhorar aqui. Dá para entender. O importante é... Hã? Está entendido? Está entendido?
Tá, obrigado. Tá, então pronto. Tá, não vejo. Aqui pronto. Agora eu vou pegar o seguinte. Seja SP, não ômega P, SP, a união desses cilindros, dos cilindros, tá? Dos invólucros de cilindro. C1, C2, CN. Aqui eu só tenho 2. É óbvio que o sólido SP não necessariamente é o sólido S. Mas imagine que eu tivesse 1 milhão de invólucros de cilindro, ou seja, o N aqui, a minha partição é 1 milhão, e é uma partição fina. Imagine como sendo uma partição uniforme. Todos os retângulos com o mesmo comprimento. Quando eu considerar esse sólido SP, que é a união, o C1, união com C2, união com C 1 milhão, todos os invólucros de cilindro bem fino, o que é que você pode afirmar sobre SP em relação a S? Estão parecidos. São muito parecidos. E quando mais fina for a partição, ou seja, quanto mais invólucro, quanto mais intervalos tiver a minha partição, quanto mais invólucros de cilindro eu tiver, e todos eles finos, norma da partição tende a 0, mais parecido é o sólido SP de quem? Do sólido S. Ou seja, o sólido SP visualmente é muito parecido com o sólido S se a partição tem norma como sendo número real próximo de 0. Ou seja, se o maior dos comprimentos dos subintervalos for o número próximo de 0. Que se isso acontece, a partição tem muitos subintervalos, todos finos. Portanto, essa minha construção me dá muitos invólucros de cilindros, todos finos, de modo que isso aqui é muito parecido com o sólido S. Então é razoável eu definir o quê? Eu defini o volume de S como sendo o limite do volume de SP quando a norma de P tende a 0. Mas para isso, vamos ver quem é o volume de SP. Tem-se. Quem é o volume do sólido SP, que eu denoto assim, SP, quem é? É o volume do primeiro invólucro, o volume do primeiro invólucro, C1, mais o quê? O volume do segundo invólucro, C'. Olha, isso é a função do módulo. O módulo não é só para módulo de número real, não. Esse módulo, o módulo é tamanho. O que é tamanho em 3 dimensões? Volume. Então, essa notação é muito conveniente, tá? Mais o volume do último, CN. Mas quem é o volume de cada um, à luz do que eu fiz aqui? Quem é o volume do primeiro invólucro de cilindro? O primeiro invólucro de cilindro, o raio menor é x0, o raio maior é x1. Portanto, pela escolha de C1, C1 é o raio médio. E quem é a variação do raio? É o ΔX1. E quem é a altura? F de C1. Então, o volume do primeiro é 2π vezes o raio médio, ó, o raio médio. Quem é o raio médio? Pela escolha de C1. C1 é o raio médio. Quem é a variação do raio? ΔX1. Vamos colocar a primeira altura. É o F de C1 vezes o ΔX1. 2π vezes o raio médio, vezes a variação do raio, vezes a altura. Exatamente o que está aqui. Quem é o volume do segundo? 2π, C2, F de C2, ΔX2. Mais o volume do último. 2π, Cn, F de Cn, ΔX1. Ou seja, isso é uma soma de 1 até n
soma com o I variando de U e N de 2π, CI, F de CI, delta XI, com I variando de 1 até N. Ou seja, a soma ao longo da partição. Mas isso é a seguinte soma, é a soma sobre a partição P de G de CI, G de CI, delta XI, onde G do domínio de F em R é a função dada por quem é G de X? Quem é? Quem é G de X? Para chegar daqui para cá, quem é G de X? 2π X F de X. Qualquer que seja o X domínio de F. Daí, G é contínua, porque por hipótese, na saída, por hipótese, a F é uma função contínua no intervalo fechado AB. Então, isso aqui é uma função contínua como produto de funções contínuas. Assim, G é o quê? É contínua aonde? No intervalo fechado AB. E se ela é contínua no intervalo fechado AB, no intervalo fechado AB ela é integrável à rima, ou seja, existe o limite, que é tudo que eu quero. Existe o limite das suas somas de rima, que é isso aqui. Isso aqui é a soma de rima da função G relativa à partição P. Soma de rima ao longo do intervalo AB. Se G é contínua e portanto, ela é o quê, hein? Ela é integrável à rima no intervalo fechado AB. O que é que significa isso lá do cálculo 1? O que é que significa? É que existe e é real o limite disso aqui quando a norma de P tende a zero. Ou seja, existe e é real o quê? E é real, quer dizer, é o número real, só para não botar a palavra número, o limite com a norma de P tendendo a zero da soma de rima da função G sobre a partição P. Ou seja, o limite disso aqui existe ao número real. Mas quem é o limite disso aqui? É o limite disso. É o limite que é igual ao limite, quando a norma de P tende a zero, da seguinte soma sobre P, de 2π CI F de CI delta XI, que é igual ao limite do volume de SP, que é tudo que eu quero, que o volume de SP tenha limite com a norma de P tendendo a zero, que é o limite, que é o limite com a norma de P tendendo a zero do volume de quem, hein? De SP. Porque é isso aqui que eu vou tomar como sendo o volume de S. E eu sei calcular em muitas situações, porque vai ser uma integral definida, tá? Encerre e comece outro.